Olá, pessoal! Olá, chicos! Como estão? Seguinte, hein? Professora Vanessa de Noá com mais uma dica top aqui para vocês. A gente vai falar hoje sobre uma variação linguística do espanhol. O que a gente vai trazer de tão importante, professor, em relação a essa variação linguística? El bocheo. Eu já ouvi falar. Eu acho que eu sei do que se trata, professora. El bocheo, o uso do boch. Isso mesmo, com esse som de B, não é? Porque a gente já sabe que o V em espanhol ele vai ter esse som de B. Então, el bocheo, de um modo geral, ele é usado quando a gente utilizaria o tu, certo? O tu, que é o pronome pessoal de segunda pessoa, e quando a gente quer marcar a informalidade da linguagem, a gente usa a segunda pessoa. E o boch é essa variação linguística. E essa variação acontece em diversos países que falam espanhol. O meu aluno, ele precisa entender que o espanhol é falado por mais de 20 nações. Então, nós temos particularidades e diferenças que você tem que observar. A gente precisa observar e entender que essas diferenças, essas variantes, elas de fato, elas vão acontecer. Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho del bocheo, que é aqui nos nossos países vizinhos, Argentina, Uruguai, em alguns lugares também no Paraguai, a gente vai perceber o uso dessa variante. Vamos conhecer um pouquinho dela aqui comigo? Vamos lá. Olha só. O que acontece? Em algumas regiões de Latinoamérica, vamos a ler, la forma de tratamento boch reemplaça al tu. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. A gente faz a substituição do pronome de segunda pessoa, o tu, certo? Com acento, para a gente não se confundir com o possessivo. Isso também é muito importante, tá? E o que acontece? Esse fenômeno, o nome que é dado a ele, el bocheo, ele vai acontecer em quais lugares? Olha só, ele vai ocorrer em quais lugares? Como eu tinha mencionado, em Argentina, em Uruguai, parte de Paraguai, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, parte de México, olha só, donde su uso está generalizado em todas as camadas sociais, ou seja, a gente vai perceber que todas as pessoas, elas vão usar, de fato, ali dentro de contextos informais. Como assim contextos informais, professora? Pois é, marcador da informalidade, justamente por conta disso, justamente por conta desse contexto de informalidade, que é quando a gente usa a segunda persona para nos relacionarmos e conversarmos diante de situações com pessoas que temos intimidade, pessoas que já conhecemos, tá? Pessoas que a gente já conhece, pessoas que a gente tem convívio familiar, convívio no trabalho, e a informalidade ela é pertinente e não a formalidade com a predominância do uso do usted. Nesse caso aqui, é só você imaginar assim, nesses países, no lugar de usarmos o tu, a gente vai usar o boch. Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá e Cuba, donde su uso es menos generalizado e compite com o uso de tu, ou seja, nesses países que eu acabei de mencionar, a gente vai observar que tanto vai ser utilizado o tu, como também vai ser utilizado el boch, certinho? E neste caso, quando não é aceptado por las camadas sociais cultas, é considerado uma forma de tratamento de pouco prestígio. Então, o que vai acontecer? A gente sempre precisa tomar esse cuidado. Por que é tão importante o aluno conhecer esses aspectos culturais da língua espanhola? Porque o espanhol é falado por mais de 20 nações, como eu disse a vocês, e a gente tem, de fato, a obrigação de conhecer essas características. Então, é necessário que o aluno entenda estudar espanhol, não somente se restringe a estudar o espanhol da Espanha. Ah, professora, mas isso é muito complexo, aí a gente vai ter realmente mais dificuldade para entender um pouquinho do idioma. Entenda, a gente vai trabalhar os aspectos culturais. E el bocheo, que é essa variante linguística, é um aspecto cultural desses países que eu acabei de mencionar, tá? Então, olha só. Professora, e aí? Para bocear, sim, para bocear, em presente del indicativo, se elimina a R del infinitivo. Eu acho que vocês estão lembrados, eu acho que vocês estão cientes de que
a terminação de infinitivo, nós temos 3 em espanhol: ar, ir. E aí, a gente vai tirar, né? A gente vai tirar esse R final do infinitivo e añadir, acrescentar la tilde e la S em la última sílaba. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só. Llegar, a gente vai tirar o R do finalzinho, poner la tilde, ou seja, colocar o acento, certo? E finalizar com la S. Então, llegas, ¿vale? Que é o verbo chegar em espanhol. Temos querer, querés, a mesma coisa. Sacamos la R final e añadimos o acento e la S al final. E para fechar aqui, a gente tem venir, venís, ¿vale? Então, pessoal, a gente consegue observar perfeitamente aqui essa variante linguística. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. A que hora llegas, Juan? A que hora llegas, Juan? É só você imaginar que está falando realmente com a segunda pessoa. É uma substituição, é uma variante. Então, a gente consegue observar isso daqui tranquilamente nos exemplos, tá? Pero, vos querés la tostada ou não? Vos querés la tostada ou não? Fica até mais fácil você identificar, através desse exemplo aqui, a forma como ela de fato é utilizada. Vos querés la tostada ou não? Tostada é torrada em espanhol, tá, gente? Venís solo? Venís solo? Olha, você viu só? Então, a gente traduz aí, a gente analisa aí que estamos realmente dentro de um contexto marcado pela informalidade. Eu tenho certeza que você conseguiu observar isso aqui, tá? Eu trouxe para vocês características del boxeo dentro das tirinhas da Mafalda. É uma dica valiosa aqui da professora Vanessa para vocês, tá? É importante a gente conhecer essas características e os aspectos culturais desses países através da leitura, através das películas, que são os filmes, através das séries. E aqui, nesse caso, é fato que você aí de casa, você já deve ter percebido que quando a gente analisa as tirinhas da Mafalda, existe a predominância do uso del vos. Então, olha só, olha essa tirinha aqui para você observar essa característica. Es que esto de saltar a la cuerda não é para intelectuales como vos. Vou repetir, hein? A Susanita, que é a amiga da Mafalda, aqui você tá vendo que a Mafalda, ela tá numa situação bem complicada, enrolada aqui na corda, né? E aí a Susanita que fala para ela o seguinte: es que esto de saltar a la cuerda não é para intelectuales como vos. Então, gente, o que a gente consegue analisar dentro dessa situação? A gente consegue observar o grau de intimidade entre as duas amiguinhas, Susanita e Mafalda. E aqui a gente consegue perceber o uso claro da variante linguística vos. Vamos aqui a uma outra também, a um outro texto, a uma outra tirinha que você também vai observar claramente o uso del vos. Gaturro, quem sos vos? Gaturro, quem sos vos? Tá? Então, a gente tem aqui realmente esse personagem super conhecido e amado por todos da língua espanhola, que é o Gaturro. Esses dois personagens aqui, gente, são argentinos. E aqui você consegue observar essa característica, tá? Então, se ele pergunta, Gaturro, quem sos vos? Então, é como se você estivesse perguntando, dentro desse contexto e usando o marcador da informalidade, nesse caso aqui, o tu, reemplaçando pelo uso da variante que é o vos. Gostaram dessa dica? Fica aqui, gente. Beijos e hasta la próxima classe.